muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos entender um pouco mais da Bíblia Sagrada de capa a capa. Nosso lema aqui no canal é Pensai nas coisas do alto. E o título da palavra de hoje é o seguinte: 100 sogrão, não 200. O que significa, caros ouvintes, ou simboliza a circuncisão na Bíblia? O que realmente seria um prepúcio a ser retirado em uma cerimônia? Circuncisão, retirar prepúcio, mas por que somente no 8º dia do nascer? O que a medicina hoje fala sobre esse assunto? Mandamento, ato higiênico ou tortura? Como seria isso para as crianças naqueles tempos antigos? Seria um gesto de terror? O que Jesus falou a respeito desse ato? Jesus foi ou não circuncidado? 100 sogrão, não 200. Esse é o nosso assunto de hoje. Continue ligado. Antes, eu quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal, faça sua inscrição, né? Deixe lá também o seu joinha, acione o sininho para você estar recebendo novidades no canal. E também você pode compartilhar esse vídeo aí nos seus grupos, né, com os seus amigos. Todas as sextas-feiras nós temos uma palavra nova aqui no canal para você. Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, caros ouvintes, tanto Jesus, registrado em Lucas capítulo 2, versículo 21, quanto o apóstolo Paulo, registrado em Filipenses capítulo 3, versículo 5, ambos foram, obviamente, circuncidados. Por sua vez, quando Abraão ele recebeu de Deus este mandamento, né, da circuncisão, ele já com 99 anos de idade, ele também se submeteu à circuncisão e orientou todos os seus filhos, parentes, escravos a fazerem o mesmo. E isso está registrado em Gênesis, no capítulo 17, versículos de 24 a 27. Sendo assim, queridos, então, como se originou a circuncisão? Estudos mais apurados da história revelam que ela é uma prática realmente muito antiga. Algumas autoridades acreditam que, com exceção à orfalotomia, que é o corte do cordão umbilical, com exceção a essa prática, a circuncisão provavelmente é o tipo de cirurgia mais antiga do mundo. A palavra circuncisão, ela é formada das palavras latinas que significam ao redor, mais a segunda palavra cortar. E se refere ao corte do prepúcio ou pele que cobre o órgão masculino, semelhante a um capuz. Essa cirurgia tem sido praticada por muitas tribos e muitos povos além dos judeus. Mas a ciência moderna, ela tem fornecido razão adicional de que a circuncisão foi divinamente prescrita aos judeus, pois sua prática era sem igual num aspecto específico, que era o tempo. Dr. Alan Frank, foi um obstetra ginecologista americano que atuou como presidente da Federação de Planejamento Familiar da América, uma organização sem fins lucrativos que oferece assistência à saúde reprodutiva nos Estados Unidos. Ele também é vice-presidente da Sociedade Americana de Eugenia. Ele também fundou a Associação Americana de Médicos de Planejamento Familiar, que agora é conhecida como Associação de Profissionais de Saúde Reprodutiva. Como um fórum para médicos, eles discutiram também a pílula anticoncepcional
e outros avanços na área, o qual eles estão estudando afinco. Dr. Alan Frank também ele fundou a Associação para Estudo do Aborto em 1964 e ele é membro da Associação para Esterilização Voluntária. O instituto que tem o seu nome, né, comenta esse fato específico da seguinte forma. O Dr. Alan ele disse assim: é digno de nota que os primitivos judeus, que fizeram muitas observações interessantes tanto em medicina como em higiene, fixaram a operação para o 8º dia. Aqui ele se referindo à circuncisão. Provavelmente chegaram aí por meio de ensaio ou um erro. Um número considerável de operações feitas antes do 8º dia provavelmente sangrasse perigosamente, ao passo que as feitas no 8º dia raramente sangravam. A medicina moderna encontrou uma explicação possível na vitamina K. Essa vitamina contribui para o processo de coagulação sanguínea. O nível no sangue do bebê ao nascer é relativamente baixo, mas cai ainda mais durante os primeiros dias de vida, visto que a criança não pode produzir sua própria vitamina K até que ingira um suprimento solutar de germes. O trato intestinal do bebê começa então a produzir sua própria vitamina K e o suprimento aumenta gradualmente até que alcança um nível adequado quando o bebê tem 1 semana de nascido, ou seja, 8 dias. Porém, a vitamina K não é o único fator envolvido no tempo prescrito para a circuncisão. Isso é o que relata o Dr. Frank, né, nos seus artigos, nas suas pesquisas, nos seus estudos. Um outro elemento coagulante do sangue, que ele também continua a dizer, é a protrombina, que é uma proteína plasmática inativa, precursora de trombina e é essencial para a coagulação sanguínea. Informações que aparecem no periódico Health Pediátrica do Dr. Macmillan, ele observou que no 3º dia de vida do bebê, a protrombina disponível é apenas 30% do normal. Qualquer operação cirúrgica realizada no bebê nesse tempo predispõe a acontecer uma hemorragia. A protrombina sobe vertiginosamente no 8º dia é um nível ainda melhor do que o normal. Isso é 110%. Daí ela vai nivelando. Queridos, por que nós estamos tratando sobre esse assunto aqui na área da medicina? Porque na antiguidade os judeus eles optaram, né, a fazer a circuncisão no 8º dia e creio que eles sabiam de todas essas consequências na área da medicina e olha que nós estamos tratando aqui de pesquisas e estudos modernos. E os judeus na antiguidade já tinham uma noção, né, desse conhecimento numa área tão vasta, né, do corpo humano. E isso é interessante de nota. Parece que um bebê de 8 dias de nascido tem mais protrombina disponível do que em qualquer outro dia da sua vida inteira. Assim, a pessoa observa que o dia perfeito para realizar o ato da circuncisão era no 8º dia. Hoje em dia, no entanto, as circuncisões médicas são quase todas realizadas nesse 8º dia. Agora, aprendemos dos judeus, sem nenhum nível de medicina apurada as quais temos hoje, sem nenhum conhecimento mais amplo do ofício, eles já tinham a exatidão desse 8º dia. Isso é muito interessante observar. E é uma simples e rápida cirurgia hoje, feita nos homens, onde se remove o prepúcio sem risco de hemorragia, porque taxam e preservam esse 8º dia. Como que acontece a circuncisão?
né? Prepúcio removido em um pequeno ato cirúrgico, né? Antigamente se chamava circuncisão. Alguns a chamam de fimose. Porém, queridos, a fimose é uma dificuldade ou impossibilidade de expor adequadamente a glande. É normal em crianças isso desaparecer ao longo do tempo com exercícios regulares e suaves, possibilitando com que a ponta do órgão masculino facilmente fique a descoberto. Caso contrário, aí sim precisará de uma pequena cirurgia para liberar o prepúcio. Pois bem, visto que naquele tempo o ato da circuncisão simbolizava a purificação, que era um mandamento entre Deus e os judeus, o prepúcio simbolizava corrupção para toda a Israel de Deus. É por isso, caros ouvintes, que cortar o prepúcio ou o ato da circuncisão naquele tempo, mais concretamente no Velho Testamento, era uma marca do povo de Deus, algo como um mandamento de Deus. Deus instituiu esse ato para distinguir o seu povo de outros povos, sendo que o homem deveria obedecer o mandamento escrito. Uma outra interpretação aponta para uma prática de higiene para poupar o povo de doenças indesejáveis, perigosas, tornando até uma prática de fé esse ato higiênico. Né? Imagine a dificuldade do campo medicinal naquela época. Quantas doenças não tinham remédios, tratamentos, como nós temos hoje? Mas se você quer saber como era a dificuldade ou a medicina nos tempos antigos, nós temos aqui no canal, né, um vídeo que explica detalhes sobre como era a medicina nos tempos antigos. Então, consulte aqui no canal e você vai saber um pouco mais, ok? Alguns, queridos, até questionam que quem faz a circuncisão não pode ter filhos. Claro que pode. Essa cirurgia não tem impacto algum sobre a fertilidade do casal. Porém, nos dias de hoje não há mais a necessidade deste mandamento, a circuncisão. Nos dias de hoje não estamos mais embaixo desse pacto, desse acordo com Deus, entre os judeus, né? A circuncisão não é validada nos tempos de hoje. Ela foi parada pela decisão do Concílio de Jerusalém e veio a ser chamada de decreto apostólico. Além disso, foi também esse decreto apostólico foi uma reunião inicial entre as lideranças cristãs lá no meado do século I para abordar se os gentios deveriam seguir ou não a lei mosaica, né? As leis de Moisés. Seria a maior parte da lei mosaica, incluindo o requerimento de circuncisão dos meninos, a tornar não mais validada, né, nos tempos de hoje, para tornar fácil o movimento, né, cristão daquela época para cá. Naquela época não tinha uma boa anestesia, não tinha antibiótico, geralmente o homem ficava com febre, alguns dias ficavam com infecção, sentia muitas dores. Hoje existe tantos tratamentos e pomadas que evitam até o ato cirúrgico, né? Se for o caso da cirurgia, que é o último caso mesmo hoje em dia, o procedimento é feito com anestesia local e é removido o excesso de prepúcio para dar um movimento normal ao órgão masculino. A técnica cirúrgica ou uso de dispositivo aí vai depender da idade do paciente e também da decisão, né, do cirurgião naquele caso ali. O mais importante, queridos, é que seja realizado por um profissional qualificado e que determine a menor chance de complicações. Disse antes que isso é em último caso, pois existem exercícios que facilitam, né,
deixar o prepúcio se mover naturalmente. E muitas vezes não precisa da intervenção médica. Existe também um tipo de cirurgia chamada plástica do freio bálano prepucial ou frenuloplastia, com o uso de anestesia local, outros instrumentos. Nela, o médico faz um pequeno corte na transversal e sutura um sentido longitudinal para alongar o freio e corrigir aquela situação. Mas, como eu disse antes, em último caso, um caso médico que é direcionado e é tratado dentro da medicina hoje. A cirurgia de circuncisão é realizada há mais de 5.000 anos e na maioria das vezes por motivos religiosos, como no caso dos muçulmanos e dos judeus, como nós já falamos antes. A circuncisão masculina é o tipo mais praticado, isso desde o século XIX. Em alguns países, como os Estados Unidos, é considerado uma operação muito vulgar, pois se diz que a remoção da pele vai favorecer a masturbação e as práticas de atos sexuais, assim eles definem. Há muitos anos, a circuncisão era mais comum, mas atualmente ela era mais focada em atos religiosos, em práticas religiosas. Prática regular de hábitos de higiene foi surgindo depois. Está substituindo os benefícios da cirurgia hoje. Um possível motivo para o início da cirurgia de circuncisão é que em muitas culturas o início da puberdade era um momento especial para aquele indivíduo. A cirurgia seria como um ritual de passagem, digamos assim, demonstrando a entrada do jovem na vida adulta. Na Bíblia, mais concretamente no Velho Testamento, a circuncisão aparece como uma marca do povo de Deus, algo que era um mandamento divino, era um pacto, era um acordo, era uma lei entre Deus e o homem. Antigamente em Israel, como já falamos, a circuncisão era sempre feita no 8º dia e nós já falamos o motivo porque no 8º dia. No Novo Testamento, com a vinda de Jesus e nos dias de hoje, a marca do povo de Deus se encontra no coração. Porque aqueles que aceitam Jesus e vivem de acordo com seus mandamentos têm um coração novo, uma vida transformada. Então a circuncisão do Velho Testamento, ela sai do ato real físico para o Novo Testamento ser um ato espiritual, transformador no íntimo do coração humano. O apóstolo Paulo ele explica dessa forma em Romanos, no capítulo 2, versículo 29, onde ele introduz o conceito de circuncisão do coração. Além da circuncisão do homem, existe ainda a circuncisão feminina. Esta, entre aspas, circuncisão feminina é puramente conhecida como MGF, que significa mutilação genital feminina. Infelizmente, ainda é uma prática realizada em vários países, principalmente na África e na Ásia. Existem hoje inúmeras instituições e movimentos que lutam contra essa prática, essa mutilação entre as mulheres. É um ato que amputa o clitóris da mulher para que ela não sinta prazer na relação sexual. Não há fundamentos religiosos para essa operação. Isso é antibíblico e se torna apenas uma forma de controlar as mulheres e torná-las dependentes dos homens. Foi para isso que surgiu essa mutilação. O sofrimento da mutilação genital feminina é uma realidade para cerca de mais de 200 milhões de meninas e mulheres que vivem hoje. Esses dados é de acordo com a Organização das Nações Unidas. Embora a prática esteja concentrada principalmente no mundo, em 30 países, entre eles na África, no Oriente Médio, ela ocorre também em alguns lugares na Ásia e na América Latina.
E entre populações imigrantes que vivem na Europa Ocidental, na América do Norte, na Austrália, na Nova Zelândia, né? E também dados que são extraídos das Organizações das Nações Unidas. Para marcar sua campanha permanente contra essa prática, a ONU definiu no dia 6 de fevereiro de 2019 o Dia Internacional da Tolerância Zero para a Mutilação Genital Feminina. Já existe esse dia hoje. A prática pode causar problemas físicos e mentais que afetam as mulheres ao longo da vida. Quem melhor explica isso é a jovem Bitora, né? Bitora Sheikh Ramo, de 25 anos de idade, da comunidade Borana, no Quênia. Bitora, ela foi submetida a uma mutilação quando ela tinha 11 anos. Sua avó lhe disse que era uma exigência para todas as meninas para que elas se tornassem puras na aldeia. Esta mutilação genital resultou em sérias complicações de saúde para Sheikh Ramo. Esse ato causou prejuízos na vida dessa jovem. Ela contou detalhes dessa tortura em uma entrevista à revista Saturday Nation, né? Nação Sabática. Isso somente para garantir que nenhuma outra garota experimente o que ela passou, né? Então, em entrevista, ela disse que o ato ocorreu em dezembro de 2005, quando ela tinha 11 anos. Foi o dia em que ela e algumas outras garotas se tornariam limpas e puras na aldeia. Ela disse que, sem saber, ela estava animada com aquele ato. Ela dizendo: fomos socializadas assim e por isso para nós era algo importante. Sheikh Ramo, ela cresceu em uma vila chamada Sericó, no condado de Ziolo. Seu pai era um polígamo que tinha 11 esposas e na casa dela eram 46 crianças, acredite. Sua mãe tinha 4 filhos, sendo que Bitora era a mais velha. Existem questões práticas envolvidas com a circuncisão nesses casos também, né? Há um grande trabalho de conscientização hoje a essas pessoas para fugirem, para deixarem essa prática. Alguns países circundam os seus filhos para que se pareçam em todos os outros, em sua cultura, fica parecidos mais com a sua raça, com a sua crença, né? E tenham aí uma maturidade para ingressar, né, na cultura daquela determinada aldeia, né? Alguns pais se preocupam que seu filho um dia se acharia diferente se ele não passasse pela circuncisão, ou que sua filha fosse uma rejeitada se não passasse pela circuncisão. Em muitas culturas, porém, os homens e mulheres não são comumente circuncidados. Há também a questão da saúde. O médico continua debatendo sobre a possível existência de algum benefício da circuncisão para a saúde, né? Como já falamos sobre a fimose, que é um caso específico. Claro, queridos, que os pais, com essas preocupações, devem falar com um médico a respeito disso se o filho passa por essa dificuldade aí. Pois bem, entendemos então que a circuncisão bíblica era um mandamento de Deus e o povo de Deus daquela época, né, como os relatos bíblicos trazem, viviam sobre um pacto, né, um mandamento de Deus. Nós vimos também que o concílio, né, um dos concílios de Jerusalém, retirou algumas ordenanças da lei mosaica para as práticas do dia de hoje, porque não eram mais relevantes. Existe relato na Bíblia de um caso surreal em que a prática da circuncisão não foi usada como mandamento de Deus.
né? E isso é o que nós vamos falar agora, já que discorremos sobre o que é a circuncisão, por que ela surgiu, uma ramificação grotesca que era aplicada nas mulheres, né, com essa mutilação, o qual a lei está trabalhando para extinguir essa prática em todo o planeta. Bem, tem um relato na Bíblia que é muito interessante e surreal sobre essa questão a qual estamos tratando de circuncisão, né? Só que ela foi usada como um mandamento, né? Foi usada como um prêmio, né, de um rei e teve a ajuda de Deus. Observe o que está escrito em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 27. Então Davi se levantou e partiu com seus homens, e feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. O significado de 1 Samuel capítulo 18 é o relato do sucesso de Davi e o ciúme de Saul, rei na época. Quando Davi veio morar na corte de Saul, ele e Jonatas tornaram-se amigos muito chegados. De fato, Jonatas prometeu lealdade a Davi como se estivesse vinculado a ele por aliança. Tão grande era a amizade que surgiu entre os dois. Jonatas era filho do rei Saul e sua esposa Aionã, né, e seus irmãos se chamavam assim: Isbosete, que mais tarde passou a ser chamado no hebraico de Esbaal, e isso está registrado em 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 33, né? E também no capítulo 9, versículo 39, Esbaal significa homem de Baal ou homem de vergonha. E esse nome foi lhe dado devido ao legado vergonhoso que ele deixou na história. O terceiro filho tinha o nome de Malquissua, e os nomes de suas duas filhas eram estes. O nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. Sendo assim, a explicação e significado de 1 Samuel 18 é o seguinte: quando Davi veio morar na corte de Saul, né, ele e Jonatas tornaram-se amigos muito próximos mesmo, amigos inseparáveis. Davi continuou a produzir sucessos notáveis como soldado, e Saul fez dele um oficial. A promoção foi popular entre os oficiais do exército e pessoas comuns, que enaltecia, que crescia o nome de Davi em toda a população, em toda a comunidade. Porém, pelo ciúme de Saul, aí ele intenta matar Davi pela astúcia, né? Davi crescia, Davi era conclamado como um líder nato, ele era admirado até por entes da família de Saul. Aí isso gera um ciúme no rei para com Davi. A popularidade de Davi, no entanto, desperta esse ciúme terrível ao rei, e o rei tenta então matá-lo. Saul agora tinha medo de Davi, então o removeu da corte, dando-lhe um comando militar que o mantinha no campo de batalha. E a intenção do rei era que Davi morresse no campo de batalha. Mas isso só resultou em mais sucesso e mais fama para Davi. Então, o que acontece? O rei Saul prometeu sua filha Merabe para quem matasse o gigante Golias. Davi matou o gigante, mas o rei não havia dado ainda a sua filha, porque para o rei Saul, matar Golias não era uma prova suficiente. Saul, na verdade, estava usando a filha para tentar matar Davi. A Bíblia não entra em detalhes sobre esse assunto, queridos, mas Davi teria que lutar um determinado número de batalhas
a fim de que o casamento com Merabe pudesse acontecer. Sem dúvida, Saul tinha esperança de que Davi fosse morto durante uma dessas batalhas, de modo que se Davi morresse, o rei não tivesse que entregar a sua filha mais para ele. Porém, Davi humildemente recusou a oferta, dizendo que sua família não era digna de aparentar-se com o rei, de modo que Saul entregou Merabe a outro pretendente e não a Davi, porque Davi havia recusado. Para a felicidade de Saul, ele descobriu que Mical, a filha mais nova, estava apaixonada por Davi. Saul conversa com Davi sobre isso e disse-lhe dar outra chance de reivindicar a sua recompensa. Mais uma vez, Davi recusou a oferta, mas Saul insistiu a si mesmo. Dessa vez pediu a alguns servos que mentisse a Davi, dizendo que Saul gostava dele e queria que ele se casasse com Mical, e que a corte de Saul concordava com a sua proposta. Ora, Davi, ouvindo isso, já era apaixonado por Mical. Mical gostava dele. Aí ele ouve de Saul, que não gostava dele, de que gostaria que ele casasse com Mical. Então foi perfeito para os ouvidos de Davi. Davi, mesmo assim, esquivou-se, dizendo a verdade, que era de uma família humilde, não tinha dinheiro algum para pagar o dote do casamento, e foi aí que despertou, a curiosidade de Saul. Davi disse que não tinha condições de pagar o dote a Mical. Isso baseado no que está escrito em Gênesis capítulo 34, versículo 12, e Êxodo capítulo 22, versículo 16, que fala a respeito do dote. Quando os servos transmitiram a Saul a resposta de Davi, o rei astucioso viu nessa situação do dote uma excelente oportunidade para atacar os inimigos e livrar-se ao mesmo tempo de Davi. Saul instruiu seus servos a comunicarem a Davi que, como dote pela noiva, o rei desejava apenas o prepúcio de 100 filisteus incircuncisos. Saul estava certo de que mais cedo ou mais tarde Davi seria morto nessa missão. Era uma missão um tanto que complicada, muito difícil. Mais uma vez, o rei estava usando uma de suas filhas com um plano para destruir um homem inocente. E nesse caso, um homem que Mical verdadeiramente amava. Davi e seus homens cumpriram a missão e fizeram mais do que Saul havia pedido. Davi sobreviveu outra vez à batalha e trouxe para o rei 200 prepúcios dos incircuncisos. Ao invés de 100, Davi trouxe 200. Então mais um dos planos de Saul havia fracassado e o rei teve que entregar Mical a Davi para ser sua esposa. Nessa época, Davi provavelmente havia escrito algum dos salmos que agora fazem parte do livro bíblico dos Salmos, conforme relata o livro de 2 Samuel, capítulo 23. As introduções e títulos para esses salmos indicam que vários deles foram escritos durante o tempo em que Davi fugia de Saul, nesse intento aí de Saul querer matar ele. Esses, juntamente com outros salmos que ele escreveu ao longo de uma carreira longa e movimentada, dão as visões pessoais de Davi sobre os eventos escritos em 1ª e 2ª Samuel, que é a forma narrada ali de tudo isso que aconteceu. Saul havia notado que o Senhor tinha ajudado Davi a matar 200 filisteus e retirar-lhes os seus prepúcios. É muito interessante podermos ler e compreender a Bíblia Sagrada cristã. Mas ao fazê-lo, queridos, importa ter nervos de aços e uma resistência sem limite quando a gente se depara com algumas cenas de horror e sangue que por toda a Bíblia constantemente estão presentes devido à inconstância do povo de Deus.
Textos como esse nos fazem arregalar os olhos e ver como era a trama daquele povo na época. Observando um homem que se levanta rei pela imposição do povo, mas sem a unção de Deus. Daí a gente vê tudo isso que a Bíblia relatou. Um homem desse querendo matar um futuro genro, usando as filhas. Saul, sem a bênção divina, respirava ameaças e planos de morte contra os escolhidos de Deus. Veja o que, por consequência disso, o livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 27, relata, onde podemos ler assim: Então Davi se levantou e partiu com seus homens e feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Queridos, a cena era essa. Davi queria casar com a filha do rei Saul, e este não o queria como genro. Para que o moço morresse, o rei lhe disse que aceitaria 100 prepúcios filisteus, achando que aquele jovem morreria no campo de batalha sem conseguir o intento. Enganou-se Saul, em vez de 100, Davi trouxe 200 prepúcios filisteus. Quer dizer, diz a Bíblia que o jovem conseguiu matar 200 filisteus, cortar cada um dos seus prepúcios, uns ainda vivos, outros já mortos, e contando-lhe cada um deles daria 200. E tudo isso só o conseguiu, como diz a Bíblia, porque o Senhor protegia e ajudava Davi. 100, sogrão, não, 200. Essa foi a bagatela de prepúcios para o dote de uma esposa. O rei tinha sugerido em 1 Samuel 18, 25, falem assim a Davi, o rei não está querendo dinheiro, ele quer 100 prepúcios filisteus. Queridos, os ministros de Saul comunicaram essa proposta a Davi, e Davi fez mais do que o seu futuro genro propunha. Dentro do prazo, Davi e seus homens saem em campanha, procuram os filisteus e entrega esse dote nas mãos do rei. Agora imagine a cena, Davi chegando com um saco de prepúcios, o rei vê aquilo e não tem mais saída, aí tem que conceder a sua filha a Davi. Sendo assim, então, conforme os versículos 28 a 30, Saul torna-se inimigo mortal do seu genro, que agora Davi possui grande fama, grande respeito entre todos os soldados, e ainda tem a filha dele, do rei, como esposa. Claro que o fato não se torna menos grotesco por causa disso, mas para os judeus, um homem não ser circuncidado era algo abominável. E os filisteus não tinham o costume da circuncisão. Era um povo naquela época abominável, os filisteus. Portanto, essa maluquice de levar prepúcios de filisteus seria uma maneira de provar quantos filisteus incircuncisos Davi conseguiria matar. Pense aí, que texto, que cena, que história, que desafio. 100, sogrão, não, 200. Esse foi o dote que Davi pagou por sua futura esposa. Ficamos então por aqui, queridos. Espero que tenha compreendido um pouco mais das Escrituras Sagradas. Então, até o nosso próximo encontro aqui no canal. Que Deus te abençoe.